Olá, crianças! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Como vocês estão? Bom, nós estamos aqui para mais uma lição super interessante, não é, Adélia? Verdade. Bom, e para começarmos, nós vamos orar e agradecer ao Senhor Jesus. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor Deus, te pedimos, Pai, neste dia, que o Senhor venha nos usar, nos conduzir, Pai, para falar do teu amor. Que cada palavra ministrada aqui, Jesus, seja alcançada por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos aprender mais um versículo hoje? Vocês lembram do endereço? Pegue lá suas Bíblias. O endereço de hoje é 2 Timóteo 4:2. 4 é o capítulo, versículo 2. Nós vamos ler parte A. Na palavra de Deus está escrito o seguinte: pregue a palavra, insista e seja oportuno. Deus está falando para nós pregarmos a palavra. O que é pregar a palavra? É falar do amor de Deus, falar aquilo que está na Bíblia, falar com seus amiguinhos, falar com seus pais, falar daquilo que Deus tem para a vida deles. E também aproveitar os momentos, as oportunidades para poder falar do amor de Deus. Se tem alguém triste do seu lado, fala do amor de Deus. Se tem alguém feliz, fala do amor de Deus. Ensina essa pessoa a agradecer, a louvar o Senhor em todos os momentos. E para decorar o versículo, nós vamos combinar uma coisa. Eu vou falar e vocês vão repetir em casa. Todo mundo comigo, hein? Vamos falar primeiro o endereço. Está lá em 2 Timóteo 4:2. Repetir o endereço? Pregue a palavra. Insista. Sejam oportunos. Repetiram? Vamos mais uma vez? 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, insista, seja oportuno. Conseguiram aí me acompanhar? Então tá bom. Até a próxima. Vocês já pensaram o que vocês querem ser quando crescer? Um bombeiro, um pastor, um policial, um médico, um advogado? Bom, nós devemos pedir ao Senhor que confirme isso nos seus corações, para que quando vocês se tornarem um profissional desse, vocês glorifiquem o nome do Senhor através das suas habilidades. Por isso, é importante que cada um, através da oração, descubra o seu propósito aqui neste mundo. Porque todos nós nascemos por um motivo. Deus nos escolheu para uma missão aqui na Terra. E hoje nós vamos falar de um profeta que foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Então, vamos à história? E hoje nós iremos falar de um profeta que foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Hoje nós iremos falar sobre o profeta Jeremias. Jeremias era de uma família de Anatote, uma cidade que ficava ao norte de Jerusalém. Era filho de Uquias, profeta da época do rei Josias. Jeremias cresceu numa época em que Jerusalém passava por um grande avivamento. Reinava naquela época o rei Josias e ele era muito temente a Deus. Vocês lembram dessa história? Foi dada na aula passada, a história sobre o rei Josias. Mas, após a morte do rei Josias, quem assumiu o trono foram seus filhos, Jeoacás e Jeoaquim. Estes se esqueceram da ordem de Deus e trouxeram idolatria e pecado para o seu reinado. Quando Deus chamou Jeremias para ser seu profeta, ele era ainda muito pequeno, mas Deus disse para ele não ter medo,
porque seria ele que colocaria as palavras em sua boca e Deus o faria forte. Jeremias poderia não ter aceitado o chamado de Deus, mas ele preferiu ouvir a voz do Senhor e fazer a sua vontade, e por isso sempre foi abençoado e protegido, apesar de todas as dificuldades que ele passou. Jeremias é conhecido também como profeta chorão. Sabem por quê? Porque sempre que Deus o entregava uma profecia para alertar o povo a se arrepender e não pecar mais, o povo não o ouvia e Jeremias chorava muito, porque ele queria que seu povo fosse poupado. Jeremias também escreveu o livro de Lamentações de Jeremias, que está na Bíblia. No reinado de Joaquim, Deus mandou que o profeta Jeremias fosse ao templo e dissesse aos judeus: vocês são desobedientes, estão fazendo muitas coisas erradas. Por isso, Deus vai castigá-los e destruir a cidade. Mas se vocês se arrependerem e pedirem perdão, Deus com certeza vai perdoá-los e não vai dar o castigo planejado. Jeremias falou o que Deus mandou. Sabem o que aconteceu? Os judeus nem ligaram e não se arrependeram. Eles ficaram tão bravos que prenderam Jeremias e mandaram matá-lo. As autoridades ouviram a gritaria e foram ver o que estava acontecendo no templo. O povo gritava bem alto: matem Jeremias! Ele falou mal da cidade de Jerusalém. Entretanto, Jeremias falou: eu apenas estou obedecendo a Deus e dizendo o que ele mandou. Podem me matar, mas estarão matando um homem inocente. Então, as autoridades disseram que Jeremias não deveria morrer. Porém, o rei Joaquim deveria dar a última palavra. O rei Joaquim já havia mandado matar outro profeta pela mesma razão. Será que Jeremias ia morrer? O rei não mandou matar Jeremias. Porém, o povo e o rei não acreditaram na mensagem de Deus. Tempo depois, Deus mandou Jeremias escrever aquela mensagem em um rolo. Jeremias chamou Baruque, seu ajudante, para escrever no rolo, e ele ditava, enquanto Baruque escrevia. Depois pediu a Baruque que lesse a mensagem no templo, pois ele não poderia ir lá. Baruque leu a mensagem no templo ao povo com a voz bem alta. Quanta coragem, né? Um dos líderes que estava no templo ouviu a leitura de Baruque e contou tudo aos príncipes, que mandaram chamar Baruque para se sentar e ler o rolo. Eles ficaram assustados quando ouviram a mensagem e perguntaram se Jeremias havia ditado para ele escrever tudo aquilo. Quando Baruque disse que sim, mandaram ele e Jeremias se esconder, pois o rei ficaria muito bravo. Os príncipes então pegaram o rolo e levaram ao rei Joaquim. O rei Joaquim estava sentado perto de uma lareira, em seu palácio de inverno, porque fazia muito frio. O rei mandou alguém ler o rolo para ele. Assim que ia lendo, o rei ia pegando, cortando o rolo e jogando no fogo. Queimou o rolo inteiro. Já pensou? O rei não tinha nenhum respeito, nem acreditava na mensagem de Deus. Existem pessoas que também não acreditam na Bíblia. Isso é muito triste. O rei mandou prender Jeremias e seu ajudante novamente, mas eles estavam bem escondidos. No esconderijo, Deus mandou Jeremias escrever mais uma vez sua mensagem. Mesmo correndo o risco de morrer, Jeremias pegou outro rolo, deu a Baruque e ditou a mensagem de Deus. Que profeta corajoso, não é mesmo? Jeremias não teve medo e falou a verdade. Mesmo o povo não acreditando, ele nunca deixou de pregar a palavra do Senhor. Que nós possamos ser assim como Jeremias. Amém, crianças? Então, crianças, e vocês aí de casa, querem ser corajosos como o profeta de Jeremias? Bom, que vocês possam sempre falar do amor de Deus. Não tenham medo, sejam persistentes na palavra do Senhor. Amém? Amém.
E vocês estão lembrando do caderninho de versículo? Vamos colocar lá o versículo de hoje? Está lá em 2 Timóteo 4:2. Escreve lá. Pregue a palavra, insista e seja oportuno. Amém? Tá combinado? E quem ainda não tem o caderno, peça o papai ou a mamãe para vir aqui na igreja buscar, tá bom? E agora, para encerrarmos, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais essa lição. Vamos curvar nossa cabeça. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por mais esse dia. Que possamos, Deus, ser assim como o profeta Jeremias, corajosos e persistentes na Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde essa semana. Abençoe nossas famílias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.